Olá, hoje eu convido você a estar conosco nessa entrevista porque nós vamos fazer um percurso histórico, mas nós vamos também falar de modernidade, daquilo que nós já conquistamos. Hoje o nosso convidado é o Suelme Fernandes, que é historiador. É um novo articulista aqui no site RD News desde dezembro desse ano. Nós estamos iniciando 2023 e temos muito o que refletir, o que questionar, o que discutir. Suelme já foi deputado estadual, secretário de Estado, sempre esteve aí nesse meio político, mas especialmente ele está aqui hoje, gente, como articulista, como historiador, porque ele vai ajudar a gente a pensar um pouquinho, né? O que a gente pode fazer de bom para esse ano? O que a gente pode melhorar se a gente não concorda com o governo que está aí? Vamos lá com a gente? Suelme, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Bem-vindo também como articulista aqui no RD News. Eu que agradeço a entrada aqui nessa família, é um prazer. Eu vim aqui várias vezes como agente público. Sim. E hoje vim como articulista, como alguém que vai contribuir em dar opinião. E eu sei da seriedade dessa instituição, das pessoas que trabalham aqui, para escolher quem é seu time, quais as coisas que vão ser pautadas, enfim. E a responsabilidade nós vamos ter agora, né, de falar sobre esperança, né, no mundo que está em transe com tanto mal-estar, né, nesse fim de ano. Com certeza. Bom, a gente perdemos a Copa. Pois é, ainda mais isso. Piorar, ainda ter isso, foi piorar. A minha esperança é que ganhássemos para dar um sentimento de otimismo, né, de esperança para o futuro, mas... Mas assim, já está todo mundo pensando, na próxima Copa a gente volta de novo, né? Nós temos 4 anos aí, nós não temos só mais 4 anos de Copa, nós temos 4 anos de governo e é justamente aí que a gente vai iniciar. Nós tivemos aí um segundo turno que veio com o resultado das eleições, da eleição do Lula, com 50,90%, né, dos votos válidos, Bolsonaro com 49,10%. E assim, isso muitos já analisaram, né, quase que é um país dividido. A gente viu depois disso manifestações inúmeras, né, em vários estados, Mato Grosso talvez tenha sido um dos maiores, né, não aceitando esse resultado. E aí nós vimos nessas manifestações, claro, pessoas se manifestando com todo o direito de não querer, né, aceitar o resultado, pedindo que fosse investigado se houve fraude nas urnas, mas nós vimos também situações de violência, de agressão, de disputas armadas até, e as pessoas pedindo que os militares viessem e assumissem, né? Enfim, a gente queria começar, Suelme, fazendo um recorte no tempo, o que foi a ditadura militar no Brasil. Aqui em Mato Grosso nós tivemos pessoas atingidas e, né, torturadas, violentadas, enfim. Mas eu queria que você trouxesse, assim, porque tem muita gente que ou esqueceu ou não sabe o que foi esse momento, né? Quem que escolhia os presidentes? Quem que era presidente nessa época? Sim. Até li um artigo esses dias, dizia, os historiadores falharam, né? E talvez, em 1979, houve uma anistia ampla, geral e restrita. Sim. Nós passamos por um processo da ditadura militar tão violento, de parte a parte, tanto dos militares quanto dos guerrilheiros, dos movimentos de esquerda, que aceitou-se fazer um armistício, um pacto de paz, ou um conchavo, porque pudesse pôr uma pedra em cima desse passado, e assinaram, o governo instituiu essa anistia ampla e restrita, que seria assim, todos aqueles que cometeram crime seriam, vamos dizer, perdoados, tanto os torturadores quanto os guerrilheiros, para que pudesse zerar, porque o país estava muito... estava sangrando demais com aquilo tudo. Bom, isso por um lado foi bom, mas a longo prazo foi péssimo, porque a gente não conseguiu chegar no submundo do que foi a ditadura. No máximo que a gente tem, eu tinha aquele livro do Dom Evaristo Arnes, que chama O Brasil Nunca Mais, que ele vai classificando quais os tipos de tortura que tinham no aparelho militar como um todo. E existem N livros que tratam também de como as guerrilhas organizavam, os ataques terroristas, enfim, as guerrilhas militares. Então, de lado a lado, houve violência. E essa violência, ela não foi posta numa mesa de julgamento, como o Tribunal de Nuremberg fez com a Segunda Guerra Mundial, que pegou todo mundo, abriu-se as feridas, julgou-se os carrascos, deram nomes, sentenciou-se, alguns foi condenado à morte, tem vários filmes sobre isso e tudo mais. Então, criou-se um tribunal para se avaliar o que foi aquele crime sobre a humanidade. O Chile fez isso, a Argentina fez isso, o Brasil não fez isso.
deixou passar batido. Então, para muita gente, na memória coletiva, a ditadura tem uma imagem, uma lembrança de coisas absolutamente boas, positivas, porque a propaganda oficial era muito mais intensa do que a contra-propaganda, que era mais marginal e tal. A comunicação não era livre, para começo de conversa, né? Se você está fazendo seus comentários hoje, é porque você tem um direito de expressão, tem um direito de imprensa livre, por isso que é um valor tão caro. A ditadura não dava oportunidade de fala nem aos veículos e nem às pessoas. Se você fosse numa praça começar a criticar aqueles que estão no poder, você poderia ser preso. Então, a liberdade de expressão, inclusive desses que falam hoje de quem está no poder, ela é uma garantia da própria democracia. Então, se alguém está fazendo manifestação e se diz assim, a livre manifestação é garantia constitucional, é porque é uma garantia da democracia, não era da ditadura. A ditadura tinha um departamento de ordem política social que controlava não só as liberdades e as opiniões pessoais, como os costumes, a vida sexual, a vida afetiva das pessoas, a vida social das pessoas. Então havia um estado de vigília constante, de vigia constante, de pouco o direito de expressão, e aqueles que não concordavam, o aparelho militar o reprimia, sofriam processos, iam para as delegacias, sofriam violência, tortura, para poder desvencilhar. Até eu assisti esses dias um documentário chamado, vou lembrar daqui a pouco, que fala sobre essa questão de que as polícias militares continuaram torturando mesmo depois da ditadura para obter a tal da confissão de antitortura. Então foi uma máquina de ódio a serviço de uma suposta verdade única, em que a população, gostasse ou não deste ou daquele político. Em Mato Grosso nós tivemos 3 governadores que foram biônicos, senadores que foram indicados pelos governos militares. Era uma prática comum, não só agora nessa ditadura, mas na ditadura de Vargas, não só nessa ditadura, mas lá na verdade o Brasil teve 133 anos de república, 70 anos foram sob governos militares. Então nossa experiência civil de ter governos civis era muito pequena, muito incipiente ainda. Por isso essa nossa fetiche pelo verde-oliva, porque essa sombra, ela segue a democracia, por isso que fala do artigo 142, né? Mas a Constituição, como forma de poder, e a República, ela existe há muito mais tempo do que qualquer experiência militar no mundo. Uma ditadura militar em Mato Grosso, no Brasil, seria uma vergonha para este país perante a humanidade. Todos os países do mundo civilizado abominam as ditaduras, sejam de esquerda, sejam de direita. Eu estou falando de Venezuela, assim como eu estou falando de Cuba, assim como eu estou falando de qualquer outra ditadura, da Polônia, de qualquer outro tipo de governo que não tenha o direito individual do ser humano escolher quem o guie. O Churchill dizia, né, que a democracia é o pior sistema excluindo todos os outros. Né? Quer dizer, nós não, por mais que não goste que a maioria vença, ainda não se inventou algo melhor para a humanidade. Não foi o império, né, que era o rei e sua família que mandava mas tem na Inglaterra. Aquilo é ilustração, aquilo é enfeite, aquilo é costume. Não é aquilo que manda na Inglaterra. O que manda na Inglaterra é um parlamentarismo. Foi o primeiro país que fez, inclusive, a Revolução Constitucionalista no mundo, em 1670. Então, aquilo ali é muito mais de um folclore do que propriamente do que um poder real. Não existe mundo civilizado que adota a ditadura como modelo de desenvolvimento. Até porque a vontade subjetiva do ser humano não pode ser guiada por uma pessoa só infinitamente ao bel prazer. Nós não gostamos do Congresso, nós não gostamos do Parlamento, mas é a forma que o sistema criou para que possa ter representatividade. Os sistemas de freio, o Supremo, etc. A Corte Suprema é a última palavra, está constituída isso em todos os conceitos de modernidade do mundo. Então a gente precisa nos acostumar com a ideia de que nenhum governante ganha com maioria absoluta. O governador aqui ganhou com 60%, talvez. Não teve um governante no Brasil que ganhou com 80%. Todo governante que ganhar a eleição não vai ganhar nem com 40% no segundo turno.
30%, porque tem aqueles que abstêm de votar. Então, dentro desse contexto de diversidade, quem conseguir convencer a metade mais um, ele tem o direito de governar, nada mais civilizado. Ah, é doído? Porque nossa alma é sertaneja, né? A nossa alma é passional, né? Se chora, sangue quente, né? Se chora, a nossa alma é isso, ouve música sertaneja, ele vai voltar, ela vai voltar, estou te esperando, fica assim, é normal. Eu acho que vai passar e a gente vai entender que a democracia é um caminho sem volta. Assim eu espero. E aí, o que você está ouvindo agora, gente, assim, se a gente fosse falar só de ditadura militar, daria um dia inteiro de histórias, de conversas, pesquise, sabe? Faça pesquisas até de sites, de instituições sérias, você vai ver muita coisa que ainda nem foi apurada, mas tem gente que teve parente desaparecido e nunca apareceu, nunca foi encontrado, simplesmente porque não se aceitava você criticar o governo, você falar, né? Você questionar, isso foi. Aí nós tivemos o processo de democratização, nós tivemos aqui o Dante de Oliveira, que foi assim, ficou um ícone no Brasil, justamente para o povo poder votar. Eu queria que você falasse desse processo um pouquinho, lembrasse essa história, né? Como é que foi essa mudança? O que aconteceu que pôde permitir que as pessoas fossem às ruas? Eu lembro que eu era voto facultativo, eu era adolescente e eu podia votar naquela época. E falei, puxa vida, meus pais nunca votaram, eu vou votar junto com os meus pais, né? Conta um pouquinho assim para relembrar também esse momento. Primeiro que havia essa coisa da ameaça comunista, uma coisa antiga aqui no Brasil, né? Getúlio Vargas deu um golpe dizendo que havia um movimento, uma intentona comunista para invadir o Brasil e se tornar comunista. Em 64, o golpe sob Jango, que foi legitimamente eleito, porque supostamente os comunistas iriam tomar conta, porque tinha vindo da China, ele condecorou, o Jânio Quadros tinha condecorado o Che Guevara. Então, esse fantasma na Guerra Fria do comunismo, é uma construção ideológica, né? O Brasil nunca teve uma experiência real de socialismo. Vou repetir, o Brasil nunca teve uma experiência real de comunismo, nem nada próximo que seja chamado socialismo. Que maluquice é isso? De que nós vamos comer carne de cachorro ano que vem? Isso é uma insanidade, é uma distopia, né? É uma insanidade coletiva. Nós nunca tivemos uma experiência comunista. Na história brasileira, o que é comunismo? Vamos repetir aqui, eu tentar esclarecer o que é isso. O que é socialismo? É a possibilidade de você desapropriar bens privados e tornar todos públicos. Pegar uma rede de TV dessa e ser de propriedade do Estado. Pegar a tua casa e o Estado gerir sua casa. Pegar a sua fazenda e o Estado gerir sua fazenda. Isso é comunismo. 100% estatal. Não há iniciativa privada. É uma economia planificada. Alguém se lembra em algum momento que nós vivemos na história algo parecido? Houveram discursos, houveram posicionamentos. Nem o Lula de 2003 foi comunista. Nunca o sistema financeiro ganhou tanto dinheiro como no governo Lula. Eu acho que mais no Bolsonaro. Ao que eu saiba, o sistema financeiro não é coisa bancário, não é coisa de país comunista. Então, óbvio que isso é uma apropriação, um debate ideológico para se construir uma polarização que tem finalidades absolutamente eleitoreiras. Nada mais disso. De lado a lado. Né? Então é a mesma coisa de falar, o fascismo, né? O fascismo eu acho exagerado. Eu acho exagerado. Mas é que polarizou de um jeito que falou, ele é fascista, você é comunista. Não acho também que o Bolsonaro tenha ações na sua passagem do poder que possa dizer que ele se assemelha ou que ele teve alguma prática fascista nesse sentido. O seu entorno teve um monte de gente. Ok, mas o governo, ele seguiu a regra institucional do país, inclusive o respeito às normas existentes. Então, de lado a lado tem excesso, é um discurso político e o Brasil, para chegar a essa construção democrática, que é a Constituição Cidadã de 1988, houve um processo muito sangrento de disputa de um país dividido. Eu vejo manifestações simbólicas hoje parecidas com o que a gente vivia nesse sentido de agressão de lado a lado, morte, violência, agressão, que você falou muito bem. Né? E há que se pensar em fazer um novo pacto nacional. Não podemos ir para a Copa dividido.
país, onde nós podemos caminhar com isso, né? Esse dia um deputado federal falou que Mato Grosso, para se tornar de direita, pode até se separar do país. Eu achei horrível isso. Eu achei uma imbecilidade. A construção dessa nação custou tão caro para todos nós. Nós amamos tanto esse país. Eu não consigo ver esse país fora daquele mapa lá que a gente tem na cabeça, fora daquela bandeira que a gente tem na cabeça. Então, qualquer tentativa de dividir este país e não respeitar as instituições, seja por qual motivo, tem que ser combatido, porque no processo que chama Abertura Democrática, que foi quando Dante Oliveira apresentou a emenda das diretas, que não foi aprovada, e o presidente virou indireto, porque os ditadores não sabiam como sair da confusão, porque eles tinham que devolver o país para a população, havia pressão internacional para que isso acontecesse. Talvez essa experiência da ditadura evitou um processo socialista, porque a América Latina estava vendo um processo revolucionário muito forte, Chile, Cuba, Nicarágua e outros países, a própria Argentina. Havia ameaças muito grandes, houve uma participação dos Estados Unidos, né? E eles entraram com a proposta de Castelo Branco de ser uma curta duração e ficaram quase 30 anos no poder. Nós ficamos 30 anos sem experiência. Teve gente que nasceu e morreu sem ter a experiência do voto, como diz você. Votar, né? A gente poder votar na primeira eleição que houve depois da Constituição da República, por isso que a Constituição é muito importante. Pra você ter uma ideia, até a Constituição brasileira, 50% da população não votava porque era analfabeta. Isso não era uma democracia. Mulheres não votavam até 38%. Então, a possibilidade de cada um e cada uma ter o seu direito a voto universal, se ele não for, aí é problema dele, se ele quer anular, é problema dele. Mas, indistintamente, onde a República é todo mundo igual, é na hora do voto. Nós não podemos abrir mão desse sistema democrático, porque nossos antepassados, muitos morreram, muitos lutaram. Não estou dizendo gente só da esquerda, gente da direita que não concordava com a ditadura. Existem gente dos liberais, eu acho que no Brasil, o Bolsonaro foi um contraponto para a gente enxergar que existia pensamento de direita, liberal no país. Eu acho importante ter essa posição muito clara e que essas pessoas possam, dentro do jogo democrático, como existe democratas e republicanos, ter o seu direito de defender suas ideias, seus pensamentos sobre a economia, sobre o mercado, sobre a sociedade e tudo mais, dentro das regras democráticas, dentro do que a Constituição define. Então, a abertura democrática, por mais que passou a borracha ou pôs na gaveta os crimes que foram ocorridos contra a humanidade no período da ditadura, que a gente já falou sobre isso, que é a questão da anistia, ela trouxe a possibilidade da gente poder participar do futuro desse país. E por nenhum motivo a gente pode permitir e nem buscar outra forma de representação que não seja a via democrática. Como bem disse você na abertura, perdemos a Copa, daqui a 4 anos disputamos de novo. Perder a eleição, daqui a 4 anos disputa de novo. Vai saber se o Bolsonaro ganha. Ele não ganhou na outra eleição do Haddad, né? E quem perdeu coube o choro da derrota. Assim que é. Assim que foi na eleição do governo do Estado. Assim que foi. Assim que é na democracia, né? A gente, assim, nessa primeira eleição direta que houve, as eleições diretas aqui no Brasil, já houve essa... no segundo turno já ficou entre direita e esquerda, né? Foi, se eu não me engano, Lula e Collor, né? Sim. Que foram os candidatos que foram para o segundo turno na época, e na época aí o Collor ganhou. Dá para fazer um paralelo, direita e esquerda, ou uma comparação da direita e esquerda daquela época para agora, com tudo isso que vem acontecendo? Porque aí, assim, claro, existe fogo cruzado, e a gente vê, se você pesquisar, você vai ver muita denúncia, muita coisa contra o Lula, muita coisa contra o Bolsonaro, e as fontes citando 1001 números, as pessoas às vezes ficam perdidas, porque não sabem nem... Quem não tem uma informação formada, olha, eu não sou nenhum nem outro, não sabe nem para quem, sabe, pender, porque tem muita informação e nós temos um mundo, né, virtualizado, né? Mas, assim, existe, algo assim, é uma continuidade que a gente vê nessa história, sempre a direita e a esquerda. Mas eu acho que, no final das contas, a democracia está sobrevivendo. Para a gente não ser pessimista, vai haver uma transição com gente chorando, ainda reclamando. Os Estados Unidos passou por isso recentemente, invadiram o Capitólio, até a posse do Biden foi uma conturbação enorme. Passou a posse, acabou, a vida que segue. Não é a política que não vai nos salvar, não é ela que vai nos matar, mas não será ela a salvação da nossa vida.
Em janeiro, todos nós vamos ter que continuar trabalhando, vamos ter que continuar tendo a nossa responsabilidade e a vida vai seguir. Se vai ser um governo bom, se vai ser um governo ruim, não necessariamente é só isso que vai definir. Se você pegar todos os governantes do Collor para cá, a democracia mostrou muita vigor, muita energia, muita saúde. O Collor foi cassado, né? A Dilma foi cassada. Então, o Brasil já mostrou que tem mecanismo, então nós temos que estar vigilantes. Ah, o Lula é ladrão, vamos ficar de olho os 4 anos, vamos cobrar, vamos exigir, vamos fiscalizar. Isso que precisa ter, tá entendendo? Ter essa proatividade de não permitir que o que ocorreu no passado e realmente ocorreu, se aconteça. Né? E se acontecer, estejamos preparados para fazer pela via democrática o necessário processo de organização do processo democrático. Então, a priori, não dá para julgar um governo legítimo. Então, temos que esperar que as coisas fluam para que a gente possa fazer a decisão. Acho que de lá para cá, do Collor para cá, a direita tem se mostrado dentro do jogo da política. Né? Praticamente o Collor era um candidato que tinha essa discussão da ética e da corrupção. Eu sou absolutamente contra a corrupção, mas eu acho que a pessoa que combate a corrupção tem que pensar se ele também está sendo ético na sua casa. Se ele não estaciona no lugar deficiente, se ele não anda com o cinto, se ele não passa sinal vermelho, começa, né? se ele não corta a fila do trânsito, se ele não vende o voto dele. Então é fácil apontar o dedo para o político e cobrar a ética que às vezes você não tem em relação à sua esposa em casa. Aí você, não, nós temos que defender a família. Ok, todas as famílias, inclusive a sua. Então, é fácil apontar, achar que a culpa é dos outros e não fazer a sua reflexão ética. Eu acho que a corrupção se começa combatendo as suas práticas dentro da sua vida cotidiana, que é aquela história que você conhece bem. Tente mudar o mundo, mude a si mesmo. Essa ética que nós precisamos construir, não só para o Lula, para quem quer que seja, mas para todos nós na nossa vida, né? Em relação ao nosso fair play diário, né? De negócios, de vida, de honestidade entre quem vende e quem compra. Eu insisto nisso, é um assunto que na sociologia é muito consolidado, né? Que a gente cobra às vezes das instituições uma ética que nós mesmos não temos. Então, quando se diz, Lula é ladrão, né, tal, fulano é ladrão, etc, etc, etc. Quem é que está dizendo isso, né? Qual é a sua ética? Às vezes quem está do lado olha e fala, olha só quem está falando. Não estou dizendo para todos, estou dizendo para muitos. Então, o problema da restauração ética não é um problema das instituições e dos políticos, é de uma sociedade inteira. Esse talvez seja mais difícil, né? Saber que tem um monte de gente que se elegeu comprando voto. E há quem venda voto. E esse que vende, às vezes, senta no rabo para falar que o político é que é o ladrão. E acha que é extremamente ético ele cortar a fila na loteria, cortar a fila no banco, cortar a fila no SUS. Então, é uma restauração ética necessária para o país. Eu acho ótimo esse debate, mas que sirva para que todos nós possamos construir uma nova civilização, um novo conceito, estejamos vigilantes e que o que a gente prega sirva para a nossa vida também, né? Não só para a vida dos outros, porque aí fica fácil. Então, acho que há que ser vigilante, há que exercer o papel democrático e que bom que daqui a 1 ano, sei lá, 6 meses, 7 meses, a sociedade possa se manifestar em Brasília livremente, colocar suas faixas, dizer que não gostou disso, que se posicionou contra isso e, quem sabe, forçar até, se for o caso, como já foi feito na história, forçar um impeachment. Nós temos meios democráticos para controlar os excessos. E o Lula sabe disso, que o maior desafio dele vai ser construir uma estabilidade democrática numa pequena margem de vitória que ele teve sobre seus oponentes. Então, a construção do governo e o seu dia a dia não vai ser como foi antes. A legitimidade que ele teve de quem ganhou no primeiro turno não existe mais. Existe uma fragilidade enorme e eu acho que o maior desafio dele é pegar esse barco e levar para o porto, né? Sair das águas agitadas e levar para o porto da civilidade, da democracia, das instituições, o livre funcionamento democrático, para que a gente possa seguir adiante com os nossos tropeços e que a história possa trazer essa reflexão de que nesses 30 anos de nova república houveram conquistas. As pessoas, 60% das pessoas não votavam que eram analfabeto. 100% das pessoas hoje têm escola, universalizou o ensino. Isso era uma coisa inexistente há 30 anos atrás, né? O problema de água e esgoto já não é como era antes. Vamos resgatar isso. Iluminação pública não é o mesmo. Pavimentação asfáltica, olha o que era Cuiabá 30 anos atrás, olha o que é hoje. Quer dizer, nós avançamos na nossa agenda de melhorias. A gente não pode entrar
nesse limbo de fim de mundo, de trevas. Justamente. Até você até já está entrando no que a gente queria, para finalizar, falar justamente de civilização, desenvolvimento, modernidade, Progresso. né? Tem muita gente que fica naquela nostalgia que nossos pais, nossos avós, o tempo deles era melhor. Nós temos redes sociais e aí... Melhor nada, não tinha iFlare, você não está entendendo? Não tinha iFlare, sem iFlare, como é que o mundo existia? Já parou para pensar? Você tá maluco? Que mais assim, então? Vamos seria a vida, isso, o que você diz assim, sabe? Olha, a gente está muito melhor, gente. Nós estamos no ar-condicionado aqui, gravando no estúdio. Claro! Em casa eu não tinha, a gente não tinha, era muito caro. É uma TV preto e branco da nossa geração. Evoluiu muito, cada um tem um tablet, tem um celular na mão. Quando surgiu a telefonia era coisa de luxo, exclusivista de meia dúzia de pessoas. Nós temos acesso à rede mundial de computadores, de informações gerais. Então nós temos uma Copa, para você ter uma ideia, e a Copa tem um delay de segundos. A gente assistia, sabe, era um televisor. Estou falando dos últimos 30 anos. Não existe mais carro Copa, popular no Brasil. Hoje praticamente tudo é SUV. Ou seja, o poder aquisitivo mudou. As condições de trabalho e de vida das pessoas em geral mudou. Nós avançamos. Nós temos hoje muito mais relação de respeito com o meio ambiente que tinha 30 anos atrás, que eu sei que você gosta do tema. As pessoas queimavam folha no quintal com a maior normalidade. Hoje o vizinho denuncia, hoje tem satélite que controla o foco de incêndio e executa o cara. Quer dizer, isso é civilização. Né? Por controle no desmatamento é civilização. Mato Grosso foi vendido ao mundo e foi descoberto com um processo de desmatamento e devastação. Hoje nós tivemos agora um mês no Egito uma agenda para discutir de como pôr limites ao ser humano, e lá não sei de onde tem alguém com um satélite observando como é que está o nosso quintal. Então, poxa, que bom isso, né? Quer dizer, nós estamos vivendo nos limites da ordem e da lei. Cuiabá era uma cidade clandestina, não tinha regularização fundiária. Hoje, 70% das casas já tem escritura definitiva. Né? A questão de água, saneamento, a qualidade de água, de esgoto, melhorou muito. Então, a gente tem que olhar um pouco também, porque é tanta notícia ruim, e nós temos... estou lendo um livro, li um livro, chama... do Steve Pinker, chama O Iluminismo, né? A razão, a ciência e o humanismo. Ele vai demonstrando como que a gente melhorou a nossa longevidade, Lindsay. Você quer dizer, um cara que tem 50 anos hoje, antigamente parecia que tinha 70, hoje rejuvenesceu mais a população em geral. As pessoas mais humildes estão comprando cremes de estética, cuidando do seu cabelo, cuidando das suas qualidades de alimentação, tem acesso à informação. Quer dizer, hoje a gente tem uma longevidade, 77 anos, 80 anos, as pessoas morrem com 60, 65. Então, para que a gente não pense que fique com esse urubu no ombro, achando que tudo piorou, Mato Grosso é 5% de desemprego, é o estado com o menor índice de desemprego do Brasil. Mato Grosso é o Brasil que deu certo, conseguindo desenvolver produção econômica, com sustentabilidade, dando um exemplo para o mundo, com a eficiência que bate a Califórnia, qualquer lugar do mundo, quer dizer, com tecnologia de ponta, né, sem precisar de ter que acabar com nossos rios, com nossas matas, com controle sobre isso. Então, isso é um exemplo de que a civilização, ela venceu, que a ciência vence. Nós não podemos começar a desacreditar na razão, na ciência. Sim. A ciência melhorou muito. Imagina que nossa vida sem Wi-Fi, sem desodorante, sem pasta de dente, sem creme dental, né? A nossa vida sem um dentista para cuidar dos seus dentes. Hoje a rede pública tem. Você lembra o que era o pronto-socorro de Cuiabá? Pauta de caderno de polícia. Hoje não se fala mais sobre isso. Tem outros desafios? Tem outros desafios. Né? Daqui a pouco inaugura mais 2 grandes hospitais. Poxa, vamos ter um fôlego sobre a qualidade das pessoas, da saúde das pessoas. Então, achar que nós nunca tivemos tão pior, tão mal, é uma mentira, é uma falácia. Né? Achar que a vida dos nossos pais era melhor que a nossa, não eram. Efetivamente não eram. Né? De todos os aspectos, era muito mais difícil. Né? Então, hoje a gente tem uma qualidade de vida muito maior e as instituições estão muito melhores. Hoje tem nepotismo, não pode pôr parente em instituição pública, isso não existia, isso é uma coisa recente da democracia. Né? Hoje, ninguém questiona mais quem vai ser eleito
Essa é uma qualidade nossa. Nós precisamos sair dessa... Ah, quer ficar lá no quartel e tal, vai ficar lá, é parte da sociedade, ok, mas não me bota uma faixa lá, intervenção militar. Eu acho que esse fetichismo da farda verde-oliva, ela não... Essas pessoas precisam entender um pouco melhor da história, por isso que eu acho que talvez os historiadores fracassaram. Ou os historiadores agora precisam fazer uma tarefa muito maior, que é ensinar essas pessoas, através dos meios, de que o Brasil é um grande país, que esse é um país da América Latina, que está num desenvolvimento pleno. Nosso agronegócio é referência no mundo. O país está avançando dentro da sua agenda de costumes e de civilidade, né? Nós temos uma escola pública hoje aberta para quem quiser estudar. Nós temos hoje uma rede de saúde que dá uma cobertura. A Covid foi exemplo disso, né? Nós fomos elogiados no mundo pela eficiência que a rede tinha para se organizar. Os outros ficaram batendo cabeça. Tem lugares que não tem rede de saúde pública. Então, não está bom, não está ótimo, etc. Mas já houveram tempos piores, né? Que a gente não podia nem questionar. Hoje, o cara vai aqui na opinião dessa matéria que nós estamos escrevendo, fala o que bem entende. É lógico que tem uma mediação. E aos poucos nós estamos aprendendo a lidar com isso. Sim. O grupo de WhatsApp era um caos. Hoje eu participo de grupos de WhatsApp com mediação, com controle efetivo de quem media, com as próprias pessoas se autorregulamentando em relação... Quando vem um fake news, Isso é fake news, aonde você foi isso? A pessoa já está aprendendo, já tem que olhar a data, a pessoa tem que aprender que tem a fonte, lá na página se realmente existe. Então nós estamos lidando também com essa coisa nova aí. Os nossos filhos, nossas crianças talvez vão ter mais facilidade, já vão olhar e falar, isso é fake news. Nós ainda temos trabalho de ficar fazendo checagem de notícia, né? Mas vai chegar um momento que não precisa de agência de checagem. Nós, pela própria razão e inteligência, depois dessa eleição, a gente já aprendeu rapidamente, inclusive em questionar quem faz isso. Dizer, poxa, cara, você é uma pessoa, né, um cidadão de bom conceito, fica distribuindo essas mentiras por aí, a pessoa fica constrangida, desculpe, não sabia, exclui, né? Então, eu acho que esse autocontrole é o melhor caminho, ninguém tem que fazer essa gestão, como foi na ditadura, de controlar o que você fala, com quem você fala, nos meios de comunicação. Hoje podemos falar livremente porque nós exercemos uma democracia. E a democracia tem uma parte não tão boa para quem perde, que a maioria vence. E aí o choro é livre, não podemos fazer mais nada, a não ser esperar a próxima eleição e tentar vencer através do voto. E como você falou aí, cada um seguindo também, buscar trazer para a sua vida, né, uma ética, acho que respeito, humanidade, né, a liberdade, aceitar o outro como ele é, as diferenças. A sustentabilidade dele. Né? O lixo no chão, né? Então, assim, acho que a gente poderia estender muito mais, mas eu agradeço muito, assim, eu acho que a gente conseguiu aí trazer, né, um equilíbrio, né, nessa exposição, fazer as pessoas pensarem. Espero que você tenha curtido esse bate-papo, para a gente começar esse ano. Positivo. Né, um próspero 2023 para você, para sua família. A gente está aí nesse comecinho, né? Então, assim, acredite, está aqui aberto também para a gente trazer outros temas, já, né, como articulista, como historiador, como homem público, se vier a assumir alguma função pública aí, mas muito obrigada novamente. Eu que agradeço você trazer essa esperança para 23, pense positivo. Antes de vir para cá, eu fico ouvindo o Oponopono, né? Eu acho que a gente precisa não sei se a política, né? Trazer o me perdoa, sinto muito, né? Eu te amo. A gente precisa buscar essa humanidade perdida entre nós, para que a gente possa no Natal que passou, a gente pudesse ter feito esse congraçamento da magia que existe, não só do consumo, mas a magia da união entre os povos, né? Da mesa farta, do ano que saudar as pessoas. E que esse espírito agora, desse ano que inicia, ela possa se manter com um pensamento positivo de que esse país é maravilhoso, e de que nós somos um povo único, e que a gente tenta construir um pensamento positivo. E se aqueles que nós escolhemos falharem, a gente sabe como fazer para tirá-los de lá. E que a gente possa, pela via democrática, pelo direito de manifestação, fazer com que esse país seja preservado de qualquer maldade que possa existir, né? E acreditar nisso,
ou desistir de você e do mundo e do ser humano. Né? Então eu sou humanista, nós precisamos desistir da humanidade, não podemos desistir da humanidade. Né? Joia, obrigada. Muito obrigado. Gente, nós ouvimos Suelmi Fernandes, historiador, agora articulista do RD News. Ele escreve no site RD News todas as sextas-feiras, então você pode acompanhá-lo aqui. É historiador, especialista em antropologia, mestre em história, é homem público. Fica essa dica, então, dessa entrevista, se você curtiu, se você quer também debater esse assunto, estender, porque a gente precisou enxugar muito, resumir muito, né? E mesmo assim ainda foi mais extensa Muitas essa entrevista, pautas, né? Mas assim, curta, compartilha essa entrevista, põe nos grupos aí de WhatsApp. E para você também, a gente deseja aí que seja um ano 2023 de muita prosperidade, de muita saúde, né? Muita harmonia familiar, muita paz e tudo de muito, né? Para todos nós. Obrigada pela sua audiência e a gente está aí. Seguimos até a próxima.